Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Textual, ambiente propício para você receber dicas de português e de redação. E com esse vídeo hoje eu trago para você um passo a passo de qualidade para que você consiga fazer um recurso de redação para concurso público. No final desse vídeo eu vou trazer alguns exemplos reais de recursos que eu fiz para alguns alunos meus, os quais obtiveram aprovação no concurso público e tiveram majoração da nota por causa desses recursos. Então fica comigo que ao final do vídeo você certamente vai conseguir fazer o seu recurso de redação, e se houver alguma dúvida ainda, coloca nos comentários aqui quais as dúvidas vocês têm e eu vou responder uma por uma. Vamos ao passo a passo? Bom, então agora você vai fazer o seguinte: acessa o site da banca do teu concurso e coloca lá o teu login, a tua senha, e se ambienta quanto àquele espaço virtual. Verifica ali onde é o local que estão citados os pontos que você foi penalizado. Pega um deles, por exemplo, e entra nesse campo. Vamos imaginar que um dos erros seja erro de vírgula. Vai estar lá citado que o erro de vírgula ou de sintaxe, alguma descrição, o número da linha, um código do erro. Então ali você entra nele e coloca um monte de caracteres aleatórios para saber se existe limite de caracteres. Se já tiver explícito ali a quantidade de caracteres, perfeito. Ou você coloca um texto grande, caso não esteja explícito ali, para você saber esse limite. Se houver limite de caracteres, você vai precisar limitar a sua argumentação a isso. Note que não é para você mandar esse negócio para frente ainda não, tá? Você só está sabendo ali qual é o limite de palavras do seu texto que você vai colocar ali. Então, se houver limite, limite a sua argumentação a essa quantidade. Se não houver, melhor ainda, fica um pouco mais fácil. Mas deve-se ter o cuidado para você não colocar a sua argumentação de maneira muito extensa e perder a objetividade. Nesse ponto, o foco principal é a qualidade, quando a gente estiver falando de interposição de recurso, e não a quantidade. Então agora você vai para um editor de texto de sua escolha. Vamos imaginar o Word, por exemplo. E lá você vai colocar essas referências do erro como se fosse um título lá no Word. O número da linha, o código do erro e o que tiver lá mais de referência para você. Vai ser o seu norte. Então você coloca agora a sua defesa, tendo isso como seu título, e descreve ali o porquê que a banca está errada e porquê você está certo. Note que nesse momento não é o momento adequado para você ensinar algo para a banca. Não é esse o objetivo. Então você vai precisar descrever detalhadamente, você é enfático, onde é que a banca te avaliou mal, por que você está certo, o que ela entendeu errado, que você colocou de maneira correta. Para facilitar a sua vida, um pouco mais à frente, tem um pulo do gato. Eu ainda vou falar sobre ele mais à frente, mas segura aí. Então depois que você redigiu no Word o seu texto, agora a gente vai para o próximo passo. Mas antes disso, eu preciso só te dar um alerta aqui. Se você cometeu algum erro, que é um erro óbvio, vamos imaginar que você cometeu o erro de uma palavra que você sabe que ela deveria ter sido grafada da forma X e você fez Y. Não recorra a esse erro. Se é um erro muito óbvio, muito na cara, é uma queimação para você, que está pleiteando um ponto verdadeiro, um ponto que você sabe que vale a pena, que é possível conseguir. Então deixa o que é óbvio de lado. Vamos fazer aqui uma luta baseada no que é factível, factual. Aquilo que é possível a gente conseguir. Agora que você escreveu o seu texto, é o momento de você fazer uma revisão. Então você vai revisar o seu texto, verificar se existem erros ali de sintaxe, de concordância, erro de pontuação. Inclusive também a parte de conteúdo tem que ser considerada, se você escreveu algo além do que deveria, ou se você não colocou algo que deveria colocar. Nessa revisão é necessário você considerar também as palavras que você escolheu. Caso você tenha agredido a banca, você tem que modalizar. Seja sábio utilizar palavras. Quando o nosso direito está na mão de outra pessoa, a gente tem que ir com um certo cuidado. Nesse caso, a banca está com o seu direito na mão dela. Então, depois que você revisar, você vai aguardar 30 minutos, 1 hora que seja. Depois você vai fazer uma nova revisão. E o pulo do gato vem agora. Você vai pegar esse texto já duplamente revisado, com espaçamento de tempo, e vai apresentar para um amigo seu, um amigo de sua confiança, alguém que tenha domínio da escrita, alguém que saiba escrever, segundo a norma padrão. Pode ser também um professor, mesmo que não seja teu amigo, caso ele tenha disponibilidade, e você vai pedir para que ele faça um julgamento sobre o seu texto, acerca tanto da qualidade da escrita, da norma padrão, inclusive focando no conteúdo da sua defesa. Agora você vai considerar
essas sugestões que possivelmente essa pessoa, esse amigo, professor, ele vai te dar com muita humildade, e você vai colocar no seu texto. Depois de você, obviamente, filtrar aquilo que é ou não válido para você inserir na sua defesa. Feito isso, então você já colocou no seu texto, você já acabou de escrever, fez uma nova revisão, toma mais um espaçamento. Ah, mas é muito tempo espaçando, né? Eu estou considerando que você vai ter pelo menos uns 2 dias ou 3 para poder fazer a sua defesa. Então você se distanciou mais uma vez do seu texto, vai fazer, por exemplo, na parte da tarde, uma nova revisão. Ok, você já vai ter um novo olhar sobre o seu texto. Gente, quanto mais a gente revisar um texto, melhor o texto fica. Ninguém quer ficar revisando, escrevendo. Eu sei que é chato, mas é necessário. Você quer o ponto, você quer a aprovação, então tem que pagar esse preço. Eu vou dar aqui mais uma dica que pode ser muito útil. O edital, normalmente ele traz algumas observações sobre o modo de correção da redação. A gente pega, por exemplo, um edital da Força Aérea Brasileira, eles aí colocam que uma palavra que foi escrita errada, erro de grafia, né? Se ela for grafada mais uma vez a mesma palavra, ela não vai ser debitada. Então, imagina que eu escrevi uma palavra errada. Fui debitado em 0,2. Se eu errar a mesma palavra de novo, é 0,0, mesmo sendo erro. Então, observe que às vezes um erro desse tipo, isso aí é facilmente recorrível. Então, feitas essas considerações, vamos agora para o exemplo prático. Então, para contextualizar, eu estou trazendo aqui também a questão da prova, né? Texto base, e lá embaixo no retângulo o que é pedido para ser feito ao candidato. Essa prova é uma prova para oficial da Polícia Militar do Paraná, a banca é a UFPR, e nessa banca é interessante o modo como ela trabalha, que em cada texto é pedido uma produção textual. Então ela diversifica em relação aos gêneros textuais, não é uma coisa bem simples, mas o candidato tem que estar bem preparado em resumo, né? Então esse é o texto base e apresento agora na sequência o recurso que foi aceito. O texto pedia para que o candidato fizesse um resumo de um texto. E o candidato ele conseguiu fazer muito bem. Hoje ele é um oficial da Polícia Militar do Paraná. E infelizmente a banca não conseguiu enxergar que o texto estava bem feito e agora a gente tem que descrever, né? No caso eu descrevi nesse recurso que o candidato ele conseguiu muito bem ele, de maneira clara citar a fonte, o autor, a data, o assunto, a intenção e as vozes presentes no texto, que naquele texto são elementos responsáveis por um bom resumo, que inclusive esses elementos eles figuravam no espelho de correção da própria banca. Se você tiver a necessidade de pausar o vídeo, pausa para poder analisar o recurso, tá? Mas eu vou seguir. Então, continuando agora, a gente tem uma referência à banca da Aeronáutica, Força Aérea Brasileira. Diferentemente, ela traz alguns textos, como textos motivacionais, para o candidato poder desenvolver a redação. E a redação é uma só, de até 30 linhas. Lá embaixo eu destaco com retângulo também qual é o tema da redação. E na sequência mostro para vocês o recurso que foi aceito. Esse candidato, ele na época apresentou um padrão de escrita, vou colocar como volátil, diferente, oscilante, algo do tipo assim, porque ele não tinha de fato um padrão. Estou dizendo que é um padrão, mas o padrão dele era não ter padrão. E devido a essa escrita que oscilava, às vezes um pouco um E parecendo um I e por aí vai, eu tive que mostrar para o avaliador que esse padrão se repetia ao longo do texto, de forma que a banca ela enxergou que não houve um desvio do vocábulo, de um vocábulo em questão, né, que foi registrado ali, que ele foi penalizado, e a gente acabou ganhando a questão. Curiosamente, esse candidato ele não estava dentro das vagas e acabou passando para a vaga e hoje está trabalhando aí como oficial da Força Aérea Brasileira devido a 0,2 ponto que ele ganhou. Agora, por último, eu trago um recurso que não foi aceito, também pela FAB. Trago o texto motivacional, o terceiro texto, né? São 3 textos essa prova. Nessa prova havia 3 textos, um é semelhante ao que vocês estão vendo, o outro era uma imagem. Eu cortei esses textos para poder facilitar aqui
o andamento do nosso trabalho. Está destacado aí também o tema da redação e, na sequência, o recurso propriamente dito, que teve a avaliação negativa. Aqui eu trago também 2 gramáticos. Lembra que eu disse que quando for algo meio assim contraditório, que divide opinião entre os próprios gramáticos, a gente pode lançar mão disso, mas mesmo assim a gente não conseguiu o ponto. O que aconteceu aqui foi que o candidato utilizou 2 substantivos comuns com letras maiúsculas, e a gente sabe que isso é admitido em início de frase, quando é substantivo comum, mas é admissível quando, devido ao estilo, o candidato ele quer empregar um relevo em relação à palavra que ele está grafando, mas a banca não aceitou. Devido a essa oscilação entre um gramático pensa e o que o outro gramático também pensa, quando há divergência, normalmente é toco, a banca não aceita, e foi o que aconteceu de fato, embora a gente tivesse aqui se esmerado para conseguir esse ponto, e não deu certo. Bem, finalizando aí, o que você achou desse vídeo? Espero ter te ajudado. Eu sei que é um momento muito bom que você possivelmente esteja vivendo, a sua aprovação, e agora precisa desse recurso. Então, que o seu recurso, desejo que ele seja extraordinário, que você consiga o ponto do qual você precisa. Eu já peço a você que se inscreva no meu canal, que deixe seu comentário aqui, caso você tenha alguma dúvida. Coloca aqui, eu vou responder assim que possível. E se você gostou desse vídeo, curte e também pode compartilhar, tá bom? Grande abraço, até mais!